Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Educação em Saúde. Hoje vamos falar de métodos preventivos para virose. Esse é um canal destinado ao público leigo, aos pacientes que nos fazem uma série de perguntas ao longo dos dias. Então, procuramos reunir um material para poder responder a elas. A respeito das picadinhas, eu não vou usar a palavra porque esse canal já foi derrubado algumas vezes, então a gente vive novos tempos. Gostaria de falar que algumas picadinhas são construídas de várias maneiras. Muito bem. A maneira mais tradicional, que são as primeiras lá atrás, por exemplo, são feitas com vírus inativados. Como que se inativa um vírus? Você quebra todo o material genético dele e usa como antígeno para produção de anticorpos ou estimula a imunidade celular do indivíduo. Temos como exemplo desses tipos de imunizantes com vírus inativados, a vacina Salk para poliomielite, que foi desde 1955, usada então para prevenção da poliomielite. Ela geralmente tem a vantagem de não produzir cepas mutantes, mas são vírus então inativados. E ela também pode ser usada em casos de imunodeficiências. Todas essas substâncias têm efeitos colaterais e têm contraindicações. Então, no caso da vacina Salk, ela tem a possibilidade de ser usada em pessoas imunodeficientes. Outro exemplo é a da raiva, que também se utiliza de vírus inativados. A vacina da raiva, vocês podem prestar atenção. Sempre que a pessoa é mordida por um cachorro, a gente isola esse cachorro, tenta pelo menos, para depois utilizar a vacina. Por que isso? Porque ela tem efeitos colaterais. Mesmo com vírus inativados, ela tem efeitos colaterais. Desde os mais comuns, febre, mal-estar, convulsões, até encefalite. Reações alérgicas graves, mas diante da possibilidade da pessoa morrer de uma doença mortal, então se utiliza o processo de prevenção através da vacina da raiva. Mas sempre se espera, se o cachorro foge e tal, aí dá. Mas é exatamente utilizando esse critério. Sempre também é contraindicada em gestantes. A maioria das vacinas e dos medicamentos é contraindicada em gestantes, tá? Em casos de febre, doença aguda. Agora, se o cachorro adoeceu e a pessoa não tomar a vacina, isso pode ocasionar a morte dessa pessoa. Então, você vai pesar risco e benefício e vai então optar pela imunização. Outro tipo de tecnologia de produção de vacinas é com vírus vivos atenuados. O que faz com esse vírus vivo? Como que se atenua um vírus? Você passa várias vezes, coloca esse vírus em ovos embrionados e através de várias passagens ele vai perdendo a força. Porque é comum dos vírus, à medida que ele tem filhotes, digamos assim, que ele se multiplica, ele vai perdendo a força. Como exemplo desse tipo de vacina, temos a vacina Sabin, que foi inventada em 1962. Ela é trivalente e é feita, então, com vírus vivos atenuados. E a vantagem é que esse vírus, como é uma gotinha, né? A história do Zé Gotinha, ela vai, então, passar para outras pessoas, criando a imunidade de rebanho.
Então, essa é uma vacina bastante bem sucedida, mas também está contraindicada em doenças agudas, quadros febris e alergia a ovos, dependendo do grau. A febre amarela também é uma feita com vírus atenuados, né? Então, ela está contraindicada em pessoas com imunodeficiência adquirida, também em pessoas que têm patologias do timo, pessoas sintomáticas para HIV. Então, quando que você toma essa vacina? Quando você vai adentrar um meio onde a febre amarela é endêmica. Muito bem. Tem efeito colateral? Muitos. Um dos principais é a encefalite desmielinizante. A síndrome de Guillain-Barré, ela é comum em várias vacinas e em várias viroses. É uma síndrome paralisante de caráter ascendente. É diferente dessa encefalite também desmielinizante. Outros casos, como síncope, doença neurotrópica, a doença vacinal de efeitos adversos também acontece. Então, sempre, de novo, pesar riscos e benefícios. Os pais estão achando que todas essas, eu nem vou chamar de picadinha, dessas terapias gênicas que estão por aí, com exceção da Coronavac para o novo vírus, ela é uma vacina que já está pronta e que está disponível com toda a segurança das vacinas anteriores, que tem mais de 3 décadas de uso e de observação. A primeira contra o vírus novo, que estamos em pandemia, também é de vírus inativado, que seria a Coronavac, tá? Mas ela também está contraindicada em crianças e adolescentes. Está na bula, gente, pode observar na bula da Anvisa, em gravidez, em pacientes imunocomprometidos, com febre e doença aguda. E também tem como efeitos colaterais, também na bula, encefalites, Guillain-Barré, síndromes desmielinizantes, paralisia facial, convulsões, exantemas e púrpura de Knox-Schnlein. Agora eu vou falar de mais duas que estão aí no mercado, aliás, 3, que seria a da AstraZeneca. A da AstraZeneca tem uma tecnologia um pouco diferente. Ela usa de um adenovírus recombinante de rim de chimpanzé, que vai ter a pretensão de expressar essa glicoproteína spike para criar, então, a imunidade celular e humoral. Também tem contraindicações em gestantes, indivíduos menores de 18 anos, doença renal, DPOC, pneumonia, febre aguda, falta de ar, síndrome de extravasamento capilar, hipersensibilidade, todas têm, né, aos componentes da fórmula, ou pessoas que tiveram histórico de trombose venosa. Como efeitos colaterais, também Guillain-Barré, diarreia, mialgia, mielite transversa foi colocado recentemente, reação anafilática grave, tromboembolismo, trombocitopenia, doenças autoimunes, coagulopatias. Isso está na bula e essas vacinas ainda não estão prontas. No caso da Janssen, também é um recombinante de adenovírus, que vai então apresentar. Então, seria o terceiro método, tá? De biotecnologia de produção dessas substâncias. Também está contraindicada em gestantes, em menores de 18 anos, com febre ou doença aguda, trombocitopenia, distúrbios de coagulação e imunocomprometimento. Como efeitos colaterais, também Guillain-Barré,
cefaleia, náusea, mialgia, fadigas, artralgias, tremores, astenia e mal-estar. E para finalizar, vamos falar da Pfizer, que é de um mRNA dito não replicante, que expressa então o antígeno da proteína spike do vírus, com o objetivo de despertar a imunidade celular e os anticorpos neutralizantes. Na própria bula está escrito que não foram feitos testes de genotoxicidade, de carcinogenicidade e interações medicamentosas. Então, quer dizer, eles só contraindicam em menores de 12 anos em trombocitopenia, distúrbios de coagulação e gestantes. Porém, como não se sabe as interações medicamentosas, como que você pode, então, extrapolar e indicar para todos os casos em que as pessoas, numa população geral, você tem pessoas com distúrbios de coagulação, você tem pessoas com distúrbios de ritmo cardíaco até assintomáticas. Então, quando você estabelece uma política de aplicação para todos, sem distinção, e inclusive de caráter obrigatório, você esquece desses grupos que põem a vida em risco, sendo que eles já têm esses problemas. Então, quer dizer, as pessoas têm que ser analisadas, conversar com seus médicos, porque a vacina tem efeitos colaterais. No caso da Pfizer, além da hipersensibilidade, miocardite e pericardite, principalmente em indivíduos do sexo masculino. Então, quando você vai estabelecer uma política de aplicação ampla, e mesmo os pais têm que ler as bulas, ver, conversar com seu médico, e mesmo os nossos colegas. Eu escutei recentemente do próprio representante do CRM, que ele falava, nossa, vacina sempre foi boa. Sim, vacina sempre foi boa, desde que esteja pronta, testada e autenticada, entendeu? Já existem milhares de relatos de efeitos colaterais e efeitos graves. Então, nós precisamos estar atentos que cada uma tem patologia que você não consegue a vacinação. A vacina da dengue, por exemplo, está até hoje em processo de construção. Por quê? Porque do outro lado, você aplica um antígeno, tá? Que desde o ensino médio a gente já sabe que vai produzir um anticorpo. Tá, só que eu dependo do status imunológico desse indivíduo que eu tô aplicando. Além das patologias pré-existentes, o status imunológico. Se a pessoa não tem capacidade de responder ou tem baixa capacidade de responder, eu posso estar causando uma doença maior. Outro detalhe é que você pode estar, com esse excesso de aplicações, você estar desgastando o sistema imunológico para respostas. Já vi trabalhos feitos em animais de desenvolvimento de doença autoimune por excesso de vacinação com um estímulo antigênico bastante exacerbado. Então, vamos pensar, vamos observar, vamos esperar para determinados grupos, esperar que essas substâncias estejam prontas, que estejam seguras, porque por enquanto ainda não temos isso. Por exemplo, a própria vacina anti-HIV, quantos anos temos convivido com HIV e você não tem ainda uma vacina pronta totalmente. Então, a dengue, o HIV, então a gente precisa do fator tempo. Enquanto isso, vamos cuidar da saúde, vamos cuidar da prevenção, de outras formas, prevenções,
evitando aglomerações e etc., para que possamos nos proteger. Muito bem. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. E estamos aguardando as suas sugestões e comentários aqui embaixo. Obrigada.